Eu gostaria, inicialmente, para nós compreendermos a conjuntura de 1961, nós temos que compreender os 30 anos que precederam 1961. Na realidade, a República Velha, 1889, 1930, se constituíra como uma ordem federalista, onde os estados possuíam um enorme poder, e uma ordem dirigida, organizada, sob a égida das grandes facções oligárquicas agropastoris dos diversos estados do Brasil. A bem da verdade, a única região que escapou da hegemonia agropastoril foi o Rio Grande do Sul, devido à colonização colonial camponesa, que ensejou um bloco, permitiu um bloco social diverso, que através do Partido Republicano Rio-Grandense conseguiu defenestrar a oligarquia da metade sul e constituir praticamente 30 anos, mais de 30 anos dessa ordem a favor da mercantilização, da organização capitalista do Estado, desenvolvido pelo castilhismo-borgismo. Em todo caso, aquela ordem federalista, agropastoril, ela foi destruída, foi desorganizada, no contexto, como nós sabemos, da segunda grande crise internacional do capitalismo, em 1929, uma conjuntura onde já o processo de industrialização, é difícil dizer brasileiro, mas, sobretudo, o processo de industrialização de São Paulo, Rio de Janeiro, em menor instância, naquele momento, do Rio Grande do Sul, já superava, a produção industrial já superava a agricultura de exportação em queda livre, no contexto dessa grande crise. Nessa conjuntura que nós conhecemos a Revolução de 1930, a seguir a Constituinte de 1934, e, finalmente, o golpe de Estado de 1937, que foi um processo que se radicaliza em 1937, da destruição do feudalismo, do federalismo brasileiro, e a constituição de um novo Estado, na realidade, o início, a consolidação do Estado-nação brasileiro, um novo Estado centralizado, organizado segundo as necessidades daquele processo de industrialização. Um processo de industrialização, então nós sabemos que vai se fortalecer, sobretudo, a partir do processo de substituição das importações de manufaturados, a substituição desses manufaturados por uma produção interna. Uma produção interna que vai se fortalecer no contexto já de 1939, no contexto da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, os grandes centros industriais europeus e dos Estados Unidos se convertem para o militarismo, passam a produzir tanques em vez de tesouras, panelas e outros objetos mais complexos que exportavam, são incapazes de suprir as necessidades dos manufaturados antes importados pelo Brasil, e que isso permite fortalecer aquele impulso industrialista que já se consolidara e se desenvolver em 1930,
Um impulso industrialista que teve a sua instância natural, digamos, tendencialmente natural, entre aspas, e que construiu uma horte estatal, política, ideológica, que fortaleceu esse processo de fundação de uma indústria, né, nacional, autônoma, voltada para o mercado interno e a partir dos capitais internos. Os capitais internos, porque até capitais externos, naquele momento, não existia. Esse é o projeto getulista, né? O projeto getulista, de certa forma, rebate para o Brasil o projeto positivista, né, do Partido Republicano rio-grandense no Rio Grande do Sul. Esse Estado centralista, forte, ditatorial, né, ele vai conceder algumas reivindicações históricas dos trabalhadores para melhor controlá-los, né, nessa perspectiva populista, né, e vai realizar, né, uma forte transferência, né, de riqueza do campo para a cidade, para apoiar esse processo industrialista centralizado no Rio e São Paulo. É um processo, então, que já chama atenção, não vamos discutir aqui, radicaliza a diversidade entre as regiões do Brasil. Há aqui, nesse processo, uma exploração desse Centro-Sul, sobretudo agora Rio de Janeiro e São Paulo, a exploração por essas regiões das demais regiões do Brasil. Esse populismo, não podemos esquecer, tratava de forma muito dura, né, os trabalhadores, né, avanços com avanço relativo, né, os próprios salários da indústria, né, o setor mais protegido pelo Getúlio, né, jamais superavam, de fato, né, o necessário para a satisfação das necessidades mínimas da família trabalhadora. Nesse contexto se consolida o populismo, né, que vai levar à fundação do PTB após a democratização, né, populismo que praticamente não é defrontado, né, pelo Partido Comunista Brasileiro, na época a principal, quase única, mas principal organização dos trabalhadores, né, um PCB que, sob hegemonia stalinista, né, defendia a submissão dos trabalhadores à direção dessa burguesia nacional, né, que deveria capitanear o processo de desenvolvimento do capitalismo e deveria, por fim, as chamadas resquícios feudais da sociedade brasileira, para apenas depois de realizado esse processo, colocar a questão da direção dos trabalhadores do processo de emancipação nacional. De certa forma, populismo e PCBismo convergiam na visão, no desenvolvimento do capitalismo brasileiro, como solução da construção do país. Era qualquer coisa, como foi dito mais tarde, se propunha o próprio PCB aumentar o bolo, e o populismo para depois dividir. Chama atenção que, nesse contexto, os trabalhadores jamais alcançaram a sua autonomia político-ideológica. Mesmo quando se fortaleciam tendencialmente, mantinha-se essa dependência, né, a esses setores burgueses ditos desenvolvimentistas. Essa conjuntura ela se quebra em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial,